Vera, e eu fico impressionado. Vocês são casados há quanto tempo? Nós estamos casados há 18 anos e 26 anos juntos. 26 anos. Namoramos por 6 anos. A gente se apaixonou no dia 13 de maio. No primeiro dia que a gente você lembra se o dia viu. que você 13 de maio de 1997. Que Um comercial de chinelo. Conta aí, Bia, essa história que é boa. Aí eu trabalhava como modelo e o Rodrigo já estava fazendo a primeira novela, né, na Globo. Tava fazendo a Indomada, né? Eu era Beraldo, irmã de Berbela, novela E da aí Globo. eram 3 atores com 3 modelos, iam fazer par nesse comercial. E aí eu lembro que eu fiquei tão feliz que eu tinha passado em mais um comercial. Nossa, que legal, mas eu não sabia com quem eu ia contracenar e fazer o comercial. E no dia a gente marcou na produtora, as modelos encontrou todo mundo às 5 horas da manhã para pegar a van para ir para o Guarujá, que a gente gravou na Marina do Guarujá. E aí eu lembro que a gente só se olhou assim de manhãzinha, a hora que eu vi todo mundo chegando. Aí eu reconheci. Ela parecia Branca de Neve. Ela tinha o cabelo eu curtinho, reconheci assim. e falei, nossa, aquele menino é o que faz a novela, o Beraldo da novela. Tá. E eu olhei e falei, nossa, que menina bonita, parece uma princesa, né? Ela parecia... A Vera sempre se destaca, né? Onde ela chega, ela tem uma postura de princesa, ela tem uma postura de rainha, né? E ela já tinha essa postura com 17 anos. E aquilo me encantou, porque ela parecia Branca de Neve. Estou sabendo legal. Mas você eu acho 23. Aí a gente foi para a gravação e, por coincidência, nós caímos de par. Todo foi separar os pares. E aí a produtora falou assim, a Vera com o Rodrigo. E o meu chinelo, a brincadeira era, o chinelo era um comercial de chinelo, o meu chinelo era vermelho, que combinava com o biquíni dela, que era vermelho. Aí tinha uma menina com um biquíni amarelo e outro garoto com chinelo amarelo e outra com azul e azul. Então a gente caiu de par do nada, poderia ter feito par com qualquer outra modelo. Mas era para ser, né? E aí a gente passou o dia todo, né, gravando, e ele já com todo cuidado, perguntando se eu estava bem, me cobrindo do sol, porque eu estava deitada. Não, e o pessoal ficava olhando para a bunda dela. E ele ficava cobrindo, eu falava, nossa, como porque ela tinha que ficar deitada, né? E com aquele corpo lindo que a Vera tem, todo mundo ficava olhando. Aí eu nem conhecia ela direito, eu falei, você não quer botar uma toalhinha aí? Quer botar uma toalhinha aí? Falei que era para não pegar sol, mas na verdade é para nego ficar olhando a bunda dela. E aí nós almoçamos juntos, e aí começou a conversar, tal. Ele falou, você é aquela menina que faz a contracapa, que na época eu fazia a campanha da 775, e era contracapa de 15 revistas por mês. Eu trabalhava essa marca. Lembra que você virava e tinha uma menina... lembro, era você. Era a Ana Paula Rosa assim. fazia, depois eu comecei a fazer. Fotografava em Aruba, fiz várias fotos incríveis, assim, viajava muito. Estava assim, no auge da minha carreira como modelo. Foi quando eu conheci o Rodrigo. E aí, naquele dia mesmo, na hora que a gente estava vindo embora, depois que terminou tudo, a gente deu o primeiro beijo na van, né? Isso daí primeiro beijo. Esse homem era bravo. E tava ele... numa fase. Mas engraçado, a Vera, quando eu bati o olho nela, eu falei isso para ela, nem tinha ficado com ela, eu cheguei para ela, a gente estava na varanda, e na Marina, ali no Guarujá, tem uma varanda e o mar, tal, assim. Aí eu cheguei para ela e falei, olha, não, de verdade, não leve isso como uma cantada barata, não leve isso, mas alguma coisa me diz que você vai ser a mãe dos meus filhos. Assim, Carlão, falando sério. Não foi? Não falei? Outro dia até falei, parece conto de fada. Aí ela riu, ela assim... caiu na gargalhada, ela falou, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vai. Você, ator da Globo aí, cheio de mulheres, o que vai falar uma bobagem dessa, só para, sabe, ela deve ter, né, falou isso. Mas não, engraçado, quando eu vi a Vera, eu falei, é ela. E eu estava com uma viagem marcada para o Japão, um mês depois, e aí antes de eu ir viajar, a gente acabou ficando naquele dia, e aí ele falou, vou conhecer a tua família que eu quero te pedir em namoro. Queria pedir a mão dela em namoro pro pai, olha isso. Antes de eu ir viajar, porque eu ia ficar 2 meses fora. Isso há 26 anos atrás. Há 26 anos atrás. Aí eu fui até Vinhedo, né? E ele naquela loucura de ir pro Rio gravar, voltar, porque ele ficava um pouco lá. Estava naquela fase de novela, eu fazia novela no Rio, mas morava em São Paulo. Eu ficava Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. Eu ia de ônibus, porque eu não tinha passagem aérea da Globo na época, não tinha hospedagem, tinha nada. Então, eu saí do Rio de Janeiro, pegava o Cometa, Viação Cometa, ou o Expresso Brasileiro, ou o Frescão 1001, e vinha para o Rio de Janeiro, para São Paulo, só para ver a Vera.
para ficar com ela, para estar com ela. Aí eu fazia aqueles comerciaizinhos que eu fazia de material de construção, de loja de armário, TV mapping, aquelas coisas que eu fazia, mas eu vinha para cá para vê-la. E aí um belo dia eu fui na casa dela, pedi, fui para Vinhedo, né, amor? Falou com meu pai, com a minha mãe. E aí ela foi pro Japão, cara. Aí a gente trocava fax quando eu estava no Japão. Mentira! Eu chegava na agência de manhã, louca para ver se tinha chegado um fax do Rodrigo para mim. Imagina, gente. E aí levei foto. Aliás, o fax é uma coisa mais moderna do que o WhatsApp, porque como é que um papel entra num lugar, num telefone? Saía lá no Japão na hora. Pegar um WhatsApp, você pegar um WhatsApp e eu mandar para você, chegou aí, você lê e tal. Agora, como é que eu enfio um papel dentro de um telefone, escrito com a letra, e sai no Japão o mesmo papel? Eu falei, o fax é muito mais moderno que o WhatsApp. Não existe mais fax. Não. Que inteligência artificial, que nada. O fax é que era o barato. E aí a gente ficou assim, carta, fax, e assim foi. Durante quanto tempo lá? 3 meses. Aí quando eu voltei, eu falei, será que ele vai estar me esperando mesmo? A gente só ficava se falando. E aí continuou, né? A gente nunca mais, desde esse dia, a gente nunca mais se separou. Nunca mais. Que lindo, gente. E eu acho muito bonito, né? Que eu tenho o prazer de ter a intimidade da casa deles. Que família linda vocês têm. Que pai que você é, que mãe que você é. É impressionante. Eu acho que o exemplo hoje em dia é tudo, né? Eu tenho, assim, a convicção de que eu tenho os mesmos valores. Os dois, a gente sempre teve os mesmos sonhos, os mesmos valores, e o que a gente tenta e procura passar para as meninas é fundamental o que a gente aprendeu com os nossos pais e o que a gente acredita. E a gente coloca assim, Deus em primeiro lugar na vida delas e mostra para elas realmente como foi a nossa vida e o que, apesar delas terem, né, quando a Clara nasceu, a gente tinha uma vida, depois foi mudando, e a gente, cada nascimento de uma filha foi uma transformação na nossa vida. E a gente procura mostrar para elas que elas são, assim, como todas as outras crianças na escola, que elas não são melhores que ninguém. Eu acho que os valores que a gente passa para elas é fundamental, assim, para a criação, para a educação. O que a Vera falou é isso, né? Deus em primeiro lugar, e elas entenderem que hoje elas, graças a Deus, nasceram num berço de ouro. Mas que eu e a Vera, que a gente não vem de famílias abastadas, né? A primeira vez que eu levei as minhas filhas para Disney, eu falei para as filhas, essa é a primeira vez que o papai também está indo para Disney. A Clara tinha 5 anos, a Maria 3, e a gente já nunca tinha ido. Então, se eu chego para minhas filhas e falo, papai está levando vocês para Disney, mas o papai nunca foi, porque eu nunca tive condição de ir para Disney. Quando eu tinha 16 anos, eu não podia ter um tênis bom, um tênis legal, Nikezão, eu não tinha. Porque realmente era complicado. Minha mãe, professora incrível, uma mulher incrível, batalhadora, que criou a gente praticamente sozinho, e a gente trabalhava fazendo propaganda para ajudar a mãe e colocar dinheiro em casa. Então não dava para entrar numa loja, escolher um Nike e comprar um tênis, né? Então eu fui ter isso depois que eu comecei a trabalhar, depois que eu fui fazer novela na Globo. Então, explicar para elas que a vida da gente nem sempre foi assim. Né? Então imagina, a primeira vez que eu pisei na Disney com 35 anos de idade, 36, sei lá, eu chorava que nem uma criança, porque a realização de um sonho que eu não tinha conseguido ir. Então eu estava tão emocionado quanto as minhas filhas. Comigo aconteceu isso também. Né? Então isso é muito legal, e o mesmo cuidado que eu tenho com as minhas filhas é o mesmo cuidado que você tem com seus filhos, que eu acompanho também. Da mesma forma que você observa a minha vida, eu também observo a sua. Quando você liga para mim e fala, Rodrigo, meu filho, me conta uma coisa, me fala uma coisa, né? Às vezes feliz, às vezes algum problema, que é normal, que acontece em todo tipo de relação, eu vejo você, com a idade que você tem, com a experiência que você tem, cuidando dos seus filhos, como se eles fossem ainda crianças. E é isso, a gente sempre vai vê-los com esses olhos. É verdade. E amor não é mimar. Uma coisa que as pessoas confundem, quando você faz algo pelos seus filhos, o pessoal costuma dizer, você está mimando o seu filho. De jeito nenhum. Quanto mais amor você dá para o seu filho, mais amor você vai receber. Ele vai entender que aquilo é o normal. Que o normal é você dar amor, dar atenção, conversar, ouvir. Então é assim que a gente faz com as nossas filhas.